bom dia ao Fábio, que é o palestrante do momento. Agradecer a Emília pela organização desse evento, a ter nos elencado para esse momento, e que a gente aceita com muito prazer, com muita satisfação. E dizer da enorme alegria que tenho de estar nesse momento fazendo a mediação dessa palestra virtual, por ser um trabalho realizado pelo Fábio Pereira, que é um professor de artes, batalhador lá da cidade de Picos, no Piauí, e que eu tive a enorme satisfação de ter sido orientador do mestrado dele. Então, fizemos uma parceria aí durante 2 anos de troca de ideias, de enveredações, com um tema palpitante, o tema da formação continuada. As nomenclaturas usadas para essas atividades, elas são sempre muito marcadas por polêmicas e limitações, né? Porque quando a gente fala em formação inicial, nós estamos falando da formação no âmbito da graduação, e muitas vezes esquecemos que a formação inicial também é continuada, ou seja, quando o aluno chega na graduação, ele chega com a formação em continuação. E a formação continuada comumente é entendida como a formação que acontece depois da graduação, no âmbito profissional. É justamente disso que Fábio irá tratar a partir do lugar de onde fala, né? A partir da realidade que ele enfrenta no Picos, no Piauí. E quero chamar muita atenção que a nossa tentativa aqui é pensar, como diz o título da palestra, os desafios e impactos da formação continuada no ensino de arte na pandemia, e a partir da experiência da Rede Pública Municipal de Picos, que é o que Fábio irá nos trazer nesse momento. Então, Fábio, você tem aí 20 a 30 minutos para expor suas ideias sobre esse tema, e estou aqui na mediação para fazer um bate-bola com você. Estamos, né? Os visitantes, os demais participantes podem fazer perguntas e podem registrar no chat aí do aplicativo, que aí vamos tentar responder a todas na medida do possível. Tá bom? Fábio, então você está com a palavra e com a batuta aí. Ok, obrigado, Erinaldo, obrigado, Maria Emília, obrigado a todos que fazem parte do grupo pelo convite. Agradeço desde já a todos vocês. É um prazer estar aqui compartilhando essa temática com vocês, essa experiência a qual eu tenho como professor e especificamente ministrando o componente curricular arte aqui na rede municipal de ensino da cidade de Picos. Nessa palestra, eu vou fazer uma relação da minha trajetória profissional, da minha experiência profissional, com minha dissertação de mestrado, que eu defendi aí no programa do PPGAP, viu? Então, como vocês já sabem, a temática é essa, os desafios e impactos da formação continuada no ensino de arte na pandemia, experiência na rede municipal de ensino de Picos. E só para entender, a rede municipal de ensino é a rede a qual eu atuo efetivamente e a qual eu fiz a minha pesquisa, da dissertação. Então, e só para vocês entenderem melhor, na minha dissertação eu trouxe uma questão problema que era justamente para conhecer a avaliação dos professores que ministram o componente curricular arte sobre a questão da formação continuada, conhecer o perfil desses professores, também conhecer as dificuldades e as potencialidades que as formações continuadas oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação de Picos impactava na prática pedagógica desses professores. E como eram essas formações? Se eram formações
específicas para realmente para o público do componente curricular arte, conhecer e entender melhor se era formações gerais ou específica por área de conhecimento, né? E até mesmo para os gestores e coordenadores também ter uma ideia da importância do componente curricular arte. E a base teórica, o referencial teórico da minha dissertação e para me construir essa temática, eu me espelhei em José Carlos Libânio, foi um dos primeiros autores que eu já li, que tratava sobre formação continuada, entendendo que o aponte teórico, mesmo que da década de 90, dos anos 2000, são, para algumas pessoas entendem como uma literatura ultrapassada, mas eu entendo que são literaturas de suma relevância, que foram norte, que já vieram trabalhando essa questão para a construção de outras definições e outros conceitos sobre essa questão, né? Inclusive aqui, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, que é tudo novo e tudo deve ser reformulado, deve ser adaptado a essa prática, essa formação, essas modalidades de formações. Também eu me identifico muito com a literatura de Fonseca da Silva e Bujan, porque ele trata especificamente da área de arte, onde ele fala que a área de arte se dedica pouco ou quase nada à problemática pedagógica da formação de professores de artes, entendendo este como um tema mais voltado à educação. Então, eu busquei esse artigo que foi publicado lá no Rio Grande do Sul, porque eu me identifiquei com a linguagem desses autores. Então, eles falam da questão da formação, da formação de professores, da área específica do componente curricular arte, que ainda se trabalha pouco, e foi o que eu percebi no programa de mestrado, né? Eu percebi que se preocupa muito com as poéticas, com as criações artísticas, com essas questões mais. Vi que o programa, assim, poderia focar mais na linha de pesquisa, ensino de artes visuais no Brasil, porque era a linha a qual eu fazia parte, e eu sentia falta, assim, de disciplinas mais específicas. Eu tive uma disciplina com a Arinal, que era cultura visual, e aí foi uma das disciplinas que eu me identifiquei bastante, porque era uma disciplina também que tratava da educação básica, tratava do ensino da arte, voltado mais para a educação básica. Então, eu gosto muito de Bourdieu, porque ele trata sobre essa questão. Também eu me espelhei em outras referências, como Ferraz e Fusari, Antônio Nova, Ana B. Barbosa, que tratam especificamente do que eu queria escrever, do que eu queria pesquisar, falava a minha linguagem. Assim, por eu ser professor e por relacionar minha trajetória profissional com essa pesquisa e com o mestrado. Também outro autor que fala muito sobre a formação continuada em Bernon, ele fala diversos conceitos e citações sobre a questão da formação continuada. E voltando aqui para o campo empírico da pesquisa, eu estou tratando um pouco sobre a rede municipal de ensino da cidade de Picos, e o campo empírico da pesquisa é a cidade de Picos, a rede municipal, como vocês podem observar aqui no mapa. Eu circulei aqui, a cidade de Picos fica no semiárido piauiense, no sertão nordestino, e fica a 310 quilômetros da capital Teresina. E foi daqui que eu me desloquei para ir até João Pessoa, 843 quilômetros,
eram 14 horas de viagem de Picos a João Pessoa de ônibus para cursar esse mestrado. Então, foram diversos desafios, foram diversas as dificuldades. Também agradeço à Secretaria de Educação, porque ela me proporcionou esse afastamento para capacitação, que também a gente entende como uma formação continuada, o mestrado, o doutorado, para quem está na prática pedagógica. E isto. Então, o campo empírico da pesquisa foi justamente a cidade de Picos. Como eu já tinha dito, a cidade de Picos fica no semiárido piauiense, no sertão nordestino, e fica a 310 quilômetros da capital Teresina, e fica a 843 quilômetros da cidade de João Pessoa, que foi a cidade onde eu percorri para fazer o mestrado. E aqui na imagem vocês podem observar uma foto panorâmica da cidade. A cidade tem uma população de aproximadamente 100 mil habitantes, uma população flutuante, e tem um clima tropical. Também é uma cidade conhecida como a capital do mel, por ser a maior produtora de mel do Brasil. E também vende outros doces, né? Como vocês citaram aí, o doce de Buriti aqui nas cidades da região. Então, fomenta a economia municipal. Aqui nesse slide eu trago o perfil das escolas municipais, o perfil onde aconteciam as aulas tradicionais, as aulas presenciais, e que nesse cenário de pandemia, essas aulas, como vocês sabem, foram suspensas, as aulas presenciais, e no período que eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado, foi no ano passado, onde começou a pandemia, e eu registrei justamente nesse capítulo do campo empírico, o cenário atual de como estava sendo a dinâmica, a metodologia de ensino para esses alunos, e o cenário do ano passado foi diferente do cenário desse ano, a qual eu vou explicar como está sendo a dinâmica de ensino. E vocês podem observar que as escolas municipais, elas seguem o padrão, esse padrão aqui de cor, a prefeitura ela adotou esse padrão branco com azul em todas as escolas da rede municipal de ensino, com a logomarca da prefeitura. E aqui são fotos da minha pesquisa, da dissertação, e só tratando que as escolas, elas cumprem um calendário de 800 horas e 200 dias letivos, como estabelece a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Aí eu trago o contexto educacional da cidade de Picos, né? Eu trabalho na rede municipal, e como minha pesquisa foi na rede municipal de ensino da cidade de Picos, especificamente no ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental. A rede municipal, ela oferece as modalidades de educação infantil através de creche e pré-escola, tanto na zona urbana como na zona rural. Oferece também a modalidade de ensino fundamental, os anos iniciais e anos finais, e também a modalidade de ensino de educação de jovens e adultos, né, através do ensino fundamental, dividido por etapas. Desculpa, níveis de ensino, educação infantil e ensino fundamental. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino. Então, esses são os níveis e modalidades de ensino que são ofertados pela SEMI, Secretaria da Educação de Picos. E sobre os componentes curriculares, ela ministra os componentes curriculares obrigatórios que a LDB trata, inclusive o componente do ensino de arte, onde no artigo 26 da LDB trata que o ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica, e quando a LDB trata da educação básica, esse componente curricular ele deve ser ministrado desde a educação infantil
no ensino fundamental e o ensino médio. Só que o ensino médio aqui, quem oferta ensino médio, esse nível de ensino, é a Secretaria Estadual da Educação. Mas a Secretaria Municipal, ela oferece desde o nível da educação infantil ao ensino fundamental, sendo que nos anos iniciais é apenas 1 hora aula por semana do componente curricular arte. E eu trago também para vocês conhecerem o perfil profissional dos professores de arte aqui de Picos, do município. É o perfil a qual eu trouxe na dissertação de mestrado, porque era um dos objetivos da minha pesquisa, era conhecer o perfil desses professores, e também conhecer a avaliação que eles fazem sobre o ensino de arte, como eu já disse também, e quais seriam as dificuldades, as potencialidades da formação continuada do ensino de arte, especificamente, né, do componente curricular arte. E como vocês podem observar, foi um quadro que eu trouxe sobre o perfil desses professores. Eu pesquisei 5 professores mais o coordenador geral de artes. Naquela época, no ano passado, existia um coordenador. Hoje não existe mais, porque a modalidade, a dinâmica, a configuração do ensino foi toda diferenciada, foi toda adaptada ao cenário ao qual nós estamos vivenciando. Então, vocês podem observar aqui, um item que me chamou a atenção é que das 6 pessoas que foram pesquisadas, só uma tinha formação em artes visuais, as outras eram formadas em pedagogia, letras português, pedagogia, letras português e inglês. A maioria da área de língua portuguesa. Então, esse ano letivo, na pandemia, a Secretaria de Educação, ela trouxe um modelo diferente de ensino, um ensino remoto, onde os professores, eles definiram o professor de mídia, que é o professor que vai gravar a aula, e o professor presencial, que é o professor que fica na escola, diretamente com os alunos, passando as mídias para esses alunos e passando as atividades. E aí, no início, eles queriam que... eu vou falar um pouco sobre os anos finais, né? Essa dinâmica dos anos finais do ensino fundamental. Eles queriam que os professores de língua portuguesa complementassem suas cargas horárias gravando as aulas de artes. Por exemplo, o professor do 6º ano de português, do 6º ano, ia gravar o componente português e o componente arte. Aí teria outro professor para o 7º ano gravando português e arte. Aí eu falei, não, isso está errado, eu falando com meus amigos. Aí eu fui na secretaria reivindicar isso, que tinha que ser uma pessoa da área, formada na área, para gravar os componentes curricular arte do 6º ao 9º ano. Tem que ser uma pessoa formada. Isso já, esse ano ainda tinham essa visão, né? E aí eu conversei com a diretora, ela é uma pessoa altamente atenciosa, compreensiva, e ela atendeu minha solicitação, que realmente ia colocar, e ela me convidou, né, devido essa reivindicação, para me gravar essas aulas do 6º ao 9º ano. Eu mostrei minha realidade para ela, disse que tinha formação, porque é uma gestão nova, no caso, mudou de prefeito, aí entrou novas pessoas nos departamentos, nas direções, nas coordenações. E aí ela foi super atenciosa, compreensiva, e atendeu minha reivindicação de colocar uma pessoa, e ela me convidou para gravar essas aulas do 6º ao 9º ano, só da disciplina de artes. No caso, ele aqui chama professor de mídia. Aí, assim, eu aceitei o convite, e até para reivindicar, para a gente não perder mercado, né? Porque em pleno século XXI, a gente ainda está assim, professor formado em outras áreas, complementando cargas horárias com artes, ensino religioso, que são
para muitos, eles entendem essa disciplina como menos importante, né? Alguns professores têm essa concepção, infelizmente, essa é a realidade. E aí, quem me segue nas redes sociais sabe que eu gosto de publicar sobre essas questões. Professor de arte não é pedagogo, professor de artes tem que ser formado na área. E eu gosto muito de compartilhar esses entendimentos que muitos ainda têm a resistência de entender. E até questionei por que é que o professor de artes não pode ministrar a língua portuguesa e o professor de língua portuguesa pode ministrar o componente arte. Ela refletiu, ela entendeu meu questionamento, e aí a gente se ajeitou, e aí eu entrei em contato com os outros professores, os outros 4 professores de língua portuguesa, e a gente entrou no consenso, eles também se sentiam inseguros em gravar essas aulas de artes, porque eles não tinham a mínima experiência com esse componente curricular, assim, não tinha muita propriedade, e aí eles acharam a ideia excelente e está dando certo. Ok? E aqui eu trago os programas e cursos de formações continuadas para professores, né, ofertados pela SEMI, que já foram ofertados há anos atrás. Eu trouxe na dissertação essas formações, aqui são os encontros pedagógicos que a Secretaria ela oferece todo início de ano, todo início de semestre. Então, ela realiza essas formações, digamos, para todos os componentes curriculares, não especificamente por área, e que no último dia, que é a semana de encontro pedagógico, a semana pedagógica, aí no último dia é que os professores do componente curricular se reúnem para fazer essas formações por área de conhecimento. Também outras formações são os planejamentos mensais que acontecem uma vez por mês em cada escola, particularmente. Aí a gente traz também o PAFO, que é o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, que o PAFO oferece formação continuada, de extensão de primeira licenciatura, de segunda licenciatura, de formação pedagógica. Então, era um programa bem complexo, assim, onde o professor tinha a oportunidade mesmo de se capacitar. Tem a ZAD aqui no Piauí, que é uma febre, assim, quase todos os municípios têm a educação à distância, vinculada à universidade pública. Também tem as vagas destinadas aos professores. E tinha essa formação, que era o chamado de Currículo Piauí, que era a parceria da Secretaria Estadual com as secretarias municipais. Essa formação, Currículo Piauí, enfatizava justamente conhecer a BNCC, que era a Base Nacional Comum Curricular, e por área de conhecimento. Então, tinha um momento que você conhecia as diretrizes, você conhecia as normatizações por área de conhecimento. Então, eram essas as formações mais relevantes que eram oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com outras instituições. E hoje as formações são feitas justamente através do Meet, são formações mais voltadas justamente para o momento de pandemia. E aqui a modalidade era a dinâmica, a dinâmica do ensino municipal, de toda a rede municipal de ensino de Pix, é um canal no YouTube, o nome desse canal é Unidos e Conectados. Lá o aluno pode assistir às aulas, tem todo um horário, de segunda a sábado, os horários por componente curricular, cada dia é um componente. Por exemplo, na quarta-feira, o ensino fundamental, os anos finais, tem aula de arte e de geografia e de língua portuguesa. Aí os alunos já sabem que já tem esse horário e eles assistem às aulas tanto pelo canal do YouTube, como essas aulas também são compartilhadas pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp virou uma ferramenta de ensino. Os professores usam seus WhatsApp particulares justamente para
interagir com os alunos, porque muitos alunos, eles têm dificuldade de ter uma internet, de acessar o YouTube, então é mais fácil ele assistir o vídeo pelo WhatsApp, né? Chega mais fácil para ele. E uma dinâmica muito importante que a secretaria adotou foi utilizar fielmente o livro didático. Então, o livro didático é utilizado fielmente porque o professor de mídia, que é quem grava essas aulas, ele vai trabalhar a página e o capítulo naquela aula, porque o aluno lá na zona rural, onde ele não tem sinal nenhum de internet, ele precisa estar interagindo com essas aulas. Por mais que ele não consiga assistir a videoaula, ele tem que saber, porque nós temos escolas ainda que não têm internet na zona rural, e ele tem que saber o que o professor está ministrando. Então, por isso que o professor tem que dar desenhado a página e o título da aula e as atividades para ele acompanhar no livro didático. E aí ele faz as atividades propostas pelo professor presencial e tem esse feedback, justamente pensando nisso, porque nós sabemos que a realidade dos alunos da zona rural, dos alunos mais pobres, é diferente de outros alunos que moram na zona urbana, que se tem um acesso melhor de internet, né, digamos. Então, é basicamente isso a dinâmica do ensino remoto de PIX. E esse ensino remoto, em muitas escolas também tem o ensino híbrido, que é aquele ensino que o aluno vai na escola saber quais são as atividades do dia, e justamente para o aluno que não tem internet. Então, é uma mesclagem de ensino remoto com ensino híbrido. E os desafios são vários, né? A gente vivencia isso no nosso dia a dia, também na nossa vida, na nossa trajetória profissional. E aqui eu elenquei alguns desafios, né? Dificuldade de acesso à internet, a infraestrutura escolar e falta de capacitação dos profissionais da educação para o ensino remoto e híbrido, porque essa metodologia de ensino remoto e híbrido é uma coisa nova, que todo mundo teve que se adaptar às pressas, às carreiras, e pouca gente sabia sobre essa temática. Então, ainda com um ano de pandemia, mais de um ano, a gente tem ainda essas dificuldades, a gente tem esses desafios, principalmente a infraestrutura escolar, que tem escola que não tem internet, não tem computador, e ainda temos essa realidade. Também repensar a formação continuada para professores na modalidade remota e híbrida, que é uma dificuldade, é uma questão bem complexa. A gente repensava a formação continuada quando se era presencial, e dentre outras questões. A falta de interação dos alunos nas aulas remotas, por vários motivos, entre eles o acesso à tecnologia, acesso à internet e incentivo do governo. Então, esses são um dos principais desafios que eu, como professor, vejo hoje no ensino remoto, em momento de pandemia, justamente esses alunos. A gente dá aula para um público específico de alunos que tem internet, entendeu? Entendendo que a Unicef, ela divulgou uma pesquisa que cerca de 4 milhões de alunos, de adolescentes no Brasil todo, de 6 a 17 anos, não têm acesso à internet. Por isso que a Secretaria de Educação, ela adotou fielmente o livro didático, justamente pensando nesses alunos que não têm internet e com o objetivo deles interagirem nessas aulas. E a questão do incentivo do governo também falta, porque alunos não têm um celular adequado, não têm um notebook, não têm computador. Essa é a realidade da maioria dos alunos aqui da rede municipal de ensino de PIX. Muitos estudam com o celular dos pais, dos tios, de um parente, de um amigo, mas falta incentivo do governo
para financiar, não sei se seria financiar a palavra adequada, esse desafio, né, desses alunos. E os impactos, potencialidades da formação. Então, eu entendo que os impactos são ampliar os conhecimentos na área, conhecer novas estratégias dinâmicas de ensino, entendendo as potencialidades das formações, além de fortalecerem as práticas pedagógicas para o ensino de arte, fortalecem ações e contribuições positivas na construção de saberes necessários para os professores em suas práticas diárias de sala de aula. Então, a formação ela é bem complexa, especificamente a formação continuada. O que a gente vê na formação inicial, na graduação, não é suficiente para você vivenciar a realidade de uma sala de aula, principalmente quando se tem um ensino remoto, um ensino híbrido, que a gente não foi preparado para essas atrocidades. Então, a formação continuada deve ser encarada como uma ferramenta que auxilia os educadores no processo de ensino e aprendizagem de seus alunos, na busca de novos conhecimentos teóricos, metodológicos para desenvolvimento profissional e a transformação de suas práticas pedagógicas. Então, é isso. Se tratando de formação continuada, a gente tem também os impactos, nós temos também os pontos positivos e vamos para as nossas considerações finais, né? Em meio a tantos desafios durante o atual cenário pandêmico, precisamos nos alimentar de mais conhecimentos e acreditar na ideia de sermos profissionais formadores e inacabados, com potencialidades para transformar a educação. E eu fecho essa palestra com a citação de Saturnino Torre, onde ele fala: o professor criativo desperta o interesse do aluno pelas artes, tornando-o sensível a essa formação de comunicação. Cabe, pois, afirmar que, sucessivas vezes, a sensibilidade aos problemas está relacionada ao fator da criatividade. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, trazer para vocês esses desafios sobre o ensino remoto, sobre o ensino híbrido, sobre a pandemia, especificamente como está sendo realizada a dinâmica do ensino aqui na Rede Municipal de Ensino de Pipas, ok? Agradeço a todos pela presença e estou aberto à discussão e a perguntas. Deu para ouvir bem? Eu estava, tipo, que... Sim, o som está ótimo. Parece que eu estava falando sozinho. A chaveira atrapalhou muito. Ouvimos bem. Olha, Fábio, nós já temos algumas perguntas aí no chat. Por exemplo, o Lima, o José Idemar, está perguntando: a linguagem do livro didático está contemplando os diferentes contextos dos alunos? Então, o livro didático é um PNE, que é Plano Nacional, né, do Livro Didático. Esse livro didático ele é aprovado pelo MEC, e quem escolhe o livro que vai ser utilizado são os professores de cada componente curricular. Então, o livro didático, eu, particularmente, procuro escolher o melhor livro, né, que quem escolhe são os professores, a maioria é o que vence, né, na escolha. Então, o livro não é dos melhores, mas dentre as opções que a gente tinha, dá para suprir as necessidades, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Então, ele está salvando a aprendizagem de muitos alunos que não têm acesso à internet. E tem muitas informações interessantes, porque o livro didático da área de arte, ele contempla não só artes visuais, mas ele contempla as 4 linguagens, as 5, né? Porque a BNCC trouxe mais uma linguagem, que é as artes integradas. Sobre o livro didático, gostaria de dar uma palavrinha. Pois não, Emília? Bom, primeiramente, parabéns, Fábio, não é, pela palestra, muito grata aí por você compartilhar todas essas aprendizagens que você vem tendo, né, ao longo da tua trajetória, porque uma pesquisa é isso, né, são vários momentos de aprendizagem que nós vamos tendo.
mas eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais sobre o livro didático, porque eu tenho aí uma questão. Por exemplo, na sua pesquisa, você comentou sobre os 6 professores, não é, de arte? E a gente Sim, seriam 2 professores formados em pedagogia, não é? 3 em letras e somente um em artes visuais. E aí, como é que essa escolha do livro didático é por professor ou é por componente curricular? Porque qual é o livro didático que é o professor de mídia nesse ano, não é? Foi o professor de mídia quem escolheu o livro, está trabalhando a partir desse livro, e todos os demais outros professores também aceitam? Ou como é que fica essa negociação entre os professores com o livro didático? o livro didático é essa coleção, por toda parte, né, da editora FTD. Então, o PNL, ele não acontece anual, ele acontece de 4 em 4 anos. Então, existe um momento a cada 4 anos em que os professores que estão lotados naquele componente curricular, independente da formação, eles se juntam na escola, um dia do planejamento, eles se juntam para analisar e chegar a um consenso. Aí, cada escola chega a um consenso de um livro. Infelizmente, para artes, a gente só tinha 2 coleções, então estava mais fácil escolher. E aí tem uma plenária que é feita pela secretaria. Isso é um ritual que acontece em todas as secretarias, onde vai ver cada escola escolheu qual coleção. Então, nessa plenária é que onde a maioria da coleção, ou da editora FTD, ou da Saraiva, ou de outras editoras, né, possam ganhar. Então, acontece dessa forma, de 4 em 4 anos. Então, esse livro já foi escolhido no plano em 2020. Então, esse mesmo livro vai ser adotado até 2023. Aí, 2023, no final de 2022, tem outra plenária para a escolha do livro didático. Tá, aí só mais, então, vou pegar aqui uma observação que fez o Rodrigues Lima também, não é? Essa coleção que a Secretaria Municipal, então, adotou, como é que fica essa relação entre a arte regional, local, os exemplos de arte e de artistas que são dados, né, por essa coleção e o conhecimento local de Picos, Piauí? Desculpa, falhou aqui, Emília, tem como Tá. repetir? Sim, claro. Por exemplo, vocês adotaram, não é? A secretaria adotou essa coleção, né? E você já mostrou para nós Sim, qual é. sim. Então, como os professores conseguem, não é, aliar esses exemplos de arte que são oferecidos pelo livro didático, né? Inclusive Uhum, porque esse livro didático ele vem de uma editora que não é nordestina, né? É uma editora uhum. do Sudeste, né? Então, os exemplos que são dados, né? Contemplam os artistas nordestinos, contemplam os artistas do Piauí, contemplam os artistas de Picos? Não contempla integralmente, Emília, mas digamos que contempla parcialmente. Digamos assim, que assuntos como da pré-história. Eles trazem muito a questão da Serra da Capivara, que é aqui do estado do Piauí. Então, a questão de alguns artistas da cultura, do frevo de Pernambuco. Então, eles mesclam muitos conteúdos das 5 regiões. Então, eu não diria que ia contemplar integralmente, mas parcialmente sim. E o próprio professor, ele faz essa articulação, né? Ele se adapta a determinado conteúdo de artistas sobre música. Você pode trazer os músicos regionais também, então o professor tem essa liberdade para fazer isso. Aí Milton perguntou que são 7 coleções aprovadas. No PNLE 2020, para a gente só foram aprovados
aprovado do componente curricular arte, chegou para a gente duas coleções, que era o Por Toda Parte e a coleção Mosaico. Aí a gente teve que, a gente só tinha essas duas opções. E é isso. Deixa eu ver. A José Iremar perguntou se na minha cidade os professores que lecionam arte, mesmo não tendo formação em arte, são eles que escolhem. Sim, é como eu disse, se o professor, no ano da escolha do livro didático, ele está lá complementando a carga horária dele com arte, ele vai ter, ele participa, ele dá a opinião dele, ele faz a análise dele, mesmo ele não sendo formado. Mas se ele está lotado com componente curricular arte, ele vai participar. O Fábio, a cidade de Picos tem curso de licenciatura em artes? Então, Quais são os cursos mais próximos aí no Piauí? A capital oferece o curso de licenciatura? Picos, ela conta com a Universidade Estadual do Piauí, Universidade Federal do Piauí, Instituto Federal do Piauí, universidades públicas e particulares, a gente tem diversas universidades particulares. Então, as universidades particulares já oferecem um curso de licenciatura plena em artes visuais EAD. A Universidade Federal ofereceu via PAFOR, o curso de licenciatura em artes visuais, que eu fiz parte dessa turma, que é o primeiro curso de licenciatura que eu fiz foi em pedagogia, e depois foi que eu fiz a licenciatura em artes visuais pelo PAFOR, que era um programa justamente voltado para os professores da educação básica, que a segunda licenciatura é para quem estava ministrando um componente fora da sua área de formação e tinha a oportunidade de trabalhar, de formar, né, de se formar na área que se trabalha. Então, um dos objetivos do PAFOR era esse. E em Teresina tem um curso presencial de licenciatura em artes visuais na Universidade Federal. E aqui em Picos as universidades oferecem todas as licenciaturas. Victor Pilatos, ele quer fazer uma pergunta e, na sequência, Vasco, eles levantaram a mão aí. Agora, veja, antes de passar para eles, dizer o seguinte: se nós temos uma oferta de curso de formação inicial no âmbito da licenciatura, eu não estou entendendo por que a prefeitura não lança editais ou contratação de profissionais para ocupar esse espaço, não é? Sabe por quê, Arinaldo? A justificativa deles é assim: a rede municipal já tem um quadro imenso de professores efetivos. Então, o número de alunos, de acordo com o censo escolar da cidade de Picos, está reduzindo. Então, dividindo o número de alunos por professores, a cidade tem professor sobrando. Por isso que não se faz concurso, porque antigamente se fez concurso com muitas vagas. Então, só pode fazer concurso quando existe a vacância, quando a maioria dos professores se aposentarem e assim. Porque não se tem vaga mesmo, então por isso que eles se ajeitam assim. Mas à medida que eu tenho uma área com profissionais ocupando um espaço que não é dele, eu estou cometendo uma ilegalidade. Quer dizer, a prefeitura tem que resolver isso, ou substituindo professores de áreas que estão com muita gente, né, ocupando aquele espaço e preenchendo as vagas necessárias. Porque eu aprendi uma coisa, eu já trabalhei na Prefeitura Municipal de João Pessoa. A Secretaria de Educação não tem problema de dinheiro, tem problema de gestão, tem problema de resolutividade. Então, basicamente, e outra coisa, elas têm uma dificuldade enorme de ter um levantamento dos seus funcionários e a função que exerce. Então, isso complica muito na hora de definir uma contratação. O que não dá
é para a gente presenciar a universidade formando, as universidades formando profissionais e esses espaços serem preenchidos por profissionais de outra área. Isso é uma maneira de destruir a carreira, uma maneira de minar a carreira, né? E a cidade tem demanda, tem livros especializados que precisam de um profissional especializado justamente para fazer isso que a Emília disse, fazer as articulações com os contextos locais e regionais, e você fica com um ensino que não tem qualidade porque não contrata um profissional. Ademais, a LDB prevê que a contratação na área específica ela é regra, não pode, não há desculpa que justifique, entendeu, Fábio? É preciso fazer realmente pressão aí no lugar para que essa contratação aconteça. Tá certo? Com então, certeza. Agora o Victor Pilato e depois o Vasco. Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Primeiro, parabenizar o grupo de pesquisa por trazer a palestra do Fábio. Agradecer ao Fábio pelo trabalho, né, pela pesquisa que não se finda, ela continua, essa é a importância. Ao professor Erinaldo pela orientação. E fazendo uma referência à cidade, como eu já citei, né, a delícia, toda vez que uma amiga minha vai a Picos, que ela é de lá, ela tem que trazer o doce de Buriti, ela é intimada a isso. E eu vejo que, apesar de ser a cidade do mel, nem tudo é doce, né? Na cidade em relação ao ensino. Mas é uma cidade muito privilegiada, né? Inclusive, nós temos uma referência nacional do nosso movimento LGBTQIAP+, do Brasil, a Giovana, que é de Picos e faz a semana da diversidade no município, então é referência para isso. Ela que já foi até presidenta nacional da nossa associação. Então, parabenizar por isso também. Picos é um celeiro de pessoas importantes. E aí, mais uma vez, esse trabalho, ele não se finda, né? Ele tem continuidade. Realmente, primeiro também, um dos pontos do seu trabalho é a coragem de também chegar. Isso a gente só faz com estabilidade. Tendo estabilidade, é questionar quando o ensino e a secretaria ela não está seguindo um caminho do qual a gente almeja, que é justamente, primeiro, questionar porque não está seguindo profissionais da área nesse sentido, né, de formação. Então, isso só nos mostra que a estabilidade do nosso ensino público é que vai dar essa coragem. E depois, como o próprio professor Erinaldo coloca, é essa estabilidade que vai fazer a gente questionar porque determinados professores estão na área que não é de sua formação. E isso é um descaso, né? Isso é uma falta totalmente de respeito com a formação, porque nenhum professor ele deveria aceitar essa situação, porque é como se respeitasse o lugar do outro professor. Então, e essa pandemia acabou sendo uma realidade de muitos, principalmente do nosso interior do Brasil, especificamente do Nordeste, a falta de estrutura que as alunas e alunos têm, seja de falta de internet, seja de falta de equipamentos, para, no mínimo, ter a continuidade do seu aprendizado. E eu digo que essa sua pesquisa não tem fim, porque a gente já tem requisitos de uma nova variante, e nessa variante o ensino
no mínimo, ela vai continuar híbrido, e essa escassez de internet, de instrumento, seja um notebook, um celular, para o nosso alunado vai continuar, porque o que a gente percebe é que muitos municípios estão se preocupando mais em outros aspectos e não a educação dessa continuidade da formação dos nossos discentes. E isso vai ter um impacto grandioso no ensino-aprendizagem de médio a longo prazo. Essa falta de empenho do poder público nessa formação e nessa falta de compromisso com a educação. Então, não é bem uma pergunta, Fábio, mas sim um comentário e um desabafo também sobre esse aspecto. E essa falta de compromisso, né, enquanto a isso. Então, parabéns pelo trabalho, né, ao seu empenho, pela orientação do professor Erinaldo e ao grupo. Vamos lá. Obrigado, Vitor. Eu comungo das suas falas, com certeza você explanou a realidade, né? Então, infelizmente é assim, né? E com essa pandemia, aí é que as coisas ficaram mais difíceis ainda de se colocar cada um na sua área. Sim, a gente tem que se adaptar com a realidade. Com certeza o que a Rinaldo falou sobre lei, tem que ser cumprido, e tem que ser cumprido mesmo, e a gente tem que lutar, e a gente tem que ter voz para que essa realidade mude. Porque se eu não tivesse ido atrás, se eu não tivesse reivindicado, então, essa configuração de professores de mídias seria diferente, seria pior ainda. E ainda bem que a gente tem uma diretora que ela é bem compreensível, ela também, ela faz doutorado e ela consegue acumular, né, a vida profissional com o doutorado dela que está sendo remoto. Então, ela entende muito sobre essas questões. Então, o que está ao alcance dela, ela procura solucionar. Alguém mais? Fazer alguma pergunta? Eu gostaria, Vasco, gostaria de agradecer pela palestra, viu, Fábio? Bacana demais. Lembrou-me um pouco minhas idas à escola ainda, quando eu estava nesse período, né? Agradecer a Emília e a Rinaldo por trazer essa experiência para a gente dialogar aqui, né? Vocês estão me escutando bem, né? Sim, sim. Tá. Então, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, mas uma problematização, até para ver o que é que você acha, Fábio. A questão é o seguinte: eu estou distante muito da escola, do chão da escola, né? Quando a gente entra no ensino superior, né? Faz mais de 20 anos que eu estou dentro da universidade. E hoje eu volto à escola a partir dos meus alunos, quando eu trabalho com estágio, né? E uma coisa que eu queria colocar, e saber sua opinião, é o seguinte: eu sempre fui um crítico desse livro didático, né? Eu vejo o livro didático como dependendo do perfil do professor, deixar ele muito parado, alienado com aquelas questões ali que estão engessados, né? Então, eu sempre fui aquele crítico, e geralmente quando eu dava aula, lá nos meados de 1985 para lá, eu acho que Erinaldo lembra que eu trabalhava na escola com ele, eu abominava o livro didático. Tinha um livro didático, eu trabalhei com o ensino de quinta a oitava série, e também trabalhei com educação infantil, né, de primeira a quarta, com arte, né? Então, simplesmente eu deixava de lado. Às vezes, quando eu era cobrado, eu simplesmente preenchia todo o livro didático com os alunos, né? E depois a gente ia, né, para as questões onde eu achava mais interessante trabalhar com artes, porque eu acredito que a infância, principalmente, né, é um período maravilhoso para pesquisa, né, pela capacidade de viver e da oralidade que esses alunos podem trazer para a gente, né. Hoje, pensando, né, quando a gente pensa hoje
o material que Gardner, Michael Parsons, né, Brent e Marjorie Wilson traz, né, sobre a questão do desenho, da pesquisa da visualidade, e a cultura visual hoje, principalmente, né, é um campo maravilhoso para a gente trabalhar essa construção do olhar infantil, né. Aí eu penso aqui, né, problematizando, você como esse professor que se incomodou, né, com essa realidade, como é que você vê hoje, né, esse livro de dados sendo manuseado por um pessoal que não tem... Porque quando a gente pensa no pedagogo, eu ainda vejo o pedagogo mais ou menos preparado, porque ele vê Vygotsky, vê todas aquelas teorias, né, Paulo Freire e tal, e se acha já que consegue dominar o ensino de arte maravilhosamente bem nessa fase, que a gente vê que tem muita dificuldade, né? Quando a gente vai para a prática, quando a gente tem esses contatos com os pedagogos que trabalham com a educação em arte na infância, há muitos problemas, geralmente é um ensino tradicional, quando não a questão da expressividade só, né? Então, problematizando isso, como você vê essa dificuldade, até que ponto você, como esse cara que se preocupa com isso, pode interferir nessa visualidade desse professor, nesse trabalho desse professor hoje? Porque quando eu penso no pedagogo, eu ainda acho essa esperança, mas quando você me fala que tem professores de letras, que ele mal vê literatura, né, que ele vê de arte, né, não tem nenhuma disciplina, eu acho, no curso de licenciatura em letras. Então, como você vê essa dificuldade, ou você acha que é superável, que precisa do intermédio desse professor, no caso você, como esse cara que está preocupado com esse ensino, né, de arte na educação infantil aí em Picos? Porque eu vejo isso no Amapá. No Amapá não existe nem essa preocupação, viu? Então, eu ainda parabenizo por você ter essa preocupação. Aqui a gente não tem essa preocupação com a educação infantil, né? A universidade tenta, mas a gente não chega nem ao ponto de ter essa iniciativa, tá? É mais essa problemática aí que eu queria colocar para você. Certo, Vasco. Então, eu entendo de duas formas, pensando no aluno nesse momento de pandemia, porque quando se tinha o ensino tradicional, a gente não trabalhava fielmente o livro didático. Mas nessa pandemia, o único recurso que a gente pode fundamentar nossas aulas e que os alunos têm acesso é o livro didático. Então, pensando no aluno, é interessante. Não que seja a melhor opção, mas para o aluno lá da zona rural que não tem internet, ele vai ter o livro didático, porque o livro didático chega para todos os alunos. E pensando no professor, para o professor que não é formado, acredito que seja desafiador, porque se já para o professor de artes, que é formado em artes visuais, é desafiador trabalhar a linguagem da música, que é contemplada no livro didático, a linguagem da dança, a linguagem do teatro, as performances, as instalações, a arte contemporânea e agora as artes integradas, é desafiador para quem é da área. Eu acredito que é bem mais desafiador para quem não tem a mínima ideia dessas linguagens, de nenhuma das linguagens. E, assim, a experiência também vai contar muito, porque também tem professores que é formado, eu conheço uma professora que eu pesquisei, ela é formada em letras, mas está com muitos anos que ela dá aula de artes, então a experiência que ela adquiriu nesse percurso vai fazer com que ela tenha um pouco de segurança, mas isso é um caso omisso, isso é uma exceção diante de diversos casos que a gente tem. Então, eu no momento de pandemia, acho interessante o livro didático, pensando mais no aluno. E o professor que lute, né? Como diz o ditado, o professor que lute para desenrolar essas temáticas. Eu coloco isso porque eu fui problematizado essa semana, esse semestre, né? Um aluno que ele quis sair da caixinha, né? Que a gente estava falando sobre a escola, e ele buscou, a partir da cultura visual, que a gente apresenta um pouco, né, no estágio, né? Trago algumas metodologias para eles acompanharem. Ele disse, professor, eu vou fugir da caixinha. Eu não vou entrar, eu vou entrar pelo olhar da criança a partir dessa realidade.
Então a gente partiu, né, do testemunho do olhar da criança. Então foi maravilhoso entender, né, que a construção do ensino de arte podia ser a partir também do olhar dessa criança, né? Com Eu não sei certeza. se Erinaldo lembra daquele texto dele, do Visualidades, Erinaldo, sobre o olhar das imagens das crianças, né? Você fez uma análise da infância, né, naquele livro de infância, e foi maravilhoso entender que o aluno ele tem perspectivas muito diferentes do que a gente pensa na sala de aula, como diz a Emília, né? A gente pensa, vem um olhar do sul, né? Vem trazendo essa realidade, a nossa realidade, principalmente aqui de pontes, de abandono. Aqui tem crianças que ficam só, tem crianças que não têm pai, tem crianças que vivem na rua. E é uma loucura danada, e essas visualidades aparecem a partir do momento que a gente questiona, que a gente traz a arte para esse perfil, né? E como é que é sua vida, como é que é seu olhar, né? A partir dessas traduções, né? Então, eu acho muito interessante também essa coisa. Por isso que eu não gosto muito dessa coisa do livro didático. Porque o livro didático ele traz uma realidade ela traz pronta. E a gente tem que problematizar também essa questão do ver o aluno, de ver a sua realidade. Cada um vai trazer, né, uma experiência de vida. Eu acho muito importante, principalmente nessa idade infantil, que é a oralidade e a construção do olhar, é muito fácil trazer para a sala de aula, sabe? Isso é uma questão minha, né? Não estou Com querendo certeza. problematizar mesmo. Mas é a realidade, essa tem diversas particularidades lá. E o livro traz muita realidade de outras regiões e deixa a desejar a nossa realidade. Aí o professor tem que desenrolar, tem que se adaptar, mas com certeza é seu ponto de vista, é relevante, é importante a gente frisar essas questões. Olá, bom dia. Bom dia. Josi, eu sou estudante de pedagogia com especificidade da educação do campo. Primeiro, eu queria colocar para o colega, quando ele enfatiza essa questão, né, de que muitas vezes o professor, o pedagogo, ele precisa fazer esse papel também de educador de arte, né, e dizer que, de verdade, assim, os que eu conheço realmente ainda não se sente preparado mesmo não, viu? Porque justamente nós que estamos na pedagogia, a gente vê os mais diversos conteúdos, ensino de tudo que a gente tem que dar conta, né, no que se chama, ainda eu vou usar uma linguagem antiga, que se chama polivalente, que é o Fundamental 1, que é até o 5º ano, e assim, como você foi fazendo a anotação, né, Fábio, dos desafios, eu penso que uma fala que você colocou que eu achei muito interessante, quando você diz assim que a gestora da sua escola ela tem essa visão, ela busca estudar, ela já está fazendo um doutorado, e de como é importante esse incentivo de fazer o professor também pesquisador, né? Como é importante que a gente olhe para o pedagogo e para os professores de disciplinas específicas e faça com que ele vá ser esse pesquisador, porque assim ele pode ter essa visão, quer dizer, é o que eu penso, né? Essa visão como você está colocando aí, dessa especificidade, né? Tem pedagogo que tem especialização, mas muitas vezes o pedagogo, quando ele vai se especializar, no geral ele busca o quê? Orientação educacional, ele busca agora a psicopedagogia, supervisão, coisas mais dessa natureza. E assim, não se vê muito esse incentivo dessa especificidade, inclusive, por exemplo, você fala da questão do ensino de arte, mas até quando o professor, o pedagogo vai fazer o ensino de história, de geografia, ele precisa estudar, né? Muitas vezes a base que ele tem lá na sua graduação não vai dar suporte para ele, inclusive se atualizar, né, do que é estudado, do que é visto hoje, porque quando a criança chegar lá no 6º ano, ele já vai pegar coisa atualizada, porque o professor daquela área, ele está estudando, ele está se especificando para aquilo ali, né, e ele passa todo o curso estudando o específico, e o pedagogo não, ele é o que a gente chama polivalente. Então, é louvável demais quando você coloca isso, essa questão dessa visão de poder questionar e de poder ser um pesquisador, ser alguém que tem uma visão que vai além daquilo que traz apenas o livro, né? Que até o colega também colocou desse trabalho que já foi feito, de olhar pela visão da criança, porque o professor, se o professor, o pedagogo, chega na sala e leva os livros que tem, então lá tem todos os assuntos, o livro da linguagem portuguesa está lá,
matemática, está lá, tudo feitinho. Mas se o professor se prende apenas ao livro, ele realmente vai ser extremamente raso. E outra coisa, alguns alunos em sala não vão alcançar, porque até assim, às vezes, o que está na cara da criança não é tão revelador, não é tão educador, não ensina tanto quanto a realidade dele, né, ali traduzida na sala, na prática, o professor buscando saber o que ele sabe, que é o freiriano, né? É muita visão de Freire. Procurar saber o que a criança sabe e, através daquilo, trazer para o conteúdo que precisa ser trabalhado. Né? Então, é um pouco assim, é um pouco do que eu vejo. Não sei se eu estou pensando bem, né? Mas, assim, estou pensando nesse caminho aí. E também quero aproveitar para agradecer essa oportunidade maravilhosa, né, de ter ouvido, de conhecer o seu trabalho, né, agradecer a Maria Emília e a Arinaldo, que sempre estão nos trazendo essas grandes pérolas, né, em nosso país. Certo. Eu que agradeço a participação, Josi. E, com certeza, a sua fala é de suma relevância. Tudo que você abordou realmente é a realidade. Na prática, é desse jeito mesmo. O pedagogo ele nunca está preparado para ministrar todos os componentes curriculares, mesmo que seja da polivalência nos anos iniciais. Fábio, eu sou falastrão, tá, Emília? Qualquer coisa tu me corta aí, tá? Que eu sou falastrão. Uma coisa que, quando a Josi falou, né? Eu fiquei pensando agora, se nós, em arte, temos essa problemática, porque trabalhamos 4 áreas, imagina o pedagogo que, quando eu cheguei para ministrar uma disciplina que era Arte Aplicada à Educação e Pedagogia, que era só uma que eles vinham para dar aula de artes, né? Eu fiquei agora, com o depoimento de Josi, pensando aqui, né? Como é que o cara vai dar artes, geografia, ciência, matemática, português, tudo de uma vez, vendo uma disciplina ou 2, né? Eu acho que, Josi, até brincando aqui, que eu acho que todo pedagogo tem que fazer que nem como é que chama? A medicina, tem que ter mais um tempo onde ele entraria com uma especialidade em qual área ele ia abordar, porque, pelo amor de Deus, é muita coisa, né? Mas você já pensou quanto tempo a gente vai levar para concluir, rapaz, desse jeito? Não, eu estou brincando. Não, eu estou brincando aqui, porque eu imaginei, pelo amor de Deus. Gente, é loucura demais, porque eu dei uma disciplina para vocês se formarem para dar aula de arte, imagina toda essa gama de coisas, né? Loucura. É terrível. Mas muitas vezes o sistema, né? Licença, viu? Rapidinho. Muitas vezes o sistema coloca, apesar de que hoje em dia já tem alguns municípios, alguns lugares, justamente que professor de arte é específico, educação física e ensino religioso. São as 3 disciplinas que geralmente eles colocam professores específicos. E isso é muito bom, principalmente pela possibilidade, eu diria, do ensino de arte, porque todo mundo, você pega um livro, você pode fazer os meninos desenharem, pintarem, pode aprender um artesanato. Tudo isso a gente pode. Mas um professor de arte é como está sendo colocado aqui. Ele tem a fundamentação, ele tem o olhar de quem estudou, de quem conheceu, e não conheceu só o que é pintura, ele conheceu o que é arte plástica, o que é arte cênica. Então, assim, ele conheceu essa diversidade para levar para o aluno. Então, assim, é uma riqueza que precisa ser valorizada, né? Não que os outros não precisam, não que as outras áreas não precisem, não é isso. Mas são, assim, as questões, inclusive, porque a arte, o ensino de arte, ele traz também a prática. E as crianças amam, né? As crianças amam. Então, é um momento realmente dessa interação e desse desenvolvimento da criança também, né? A gente sabe que a arte, ela ajuda muito a criança no seu desenvolvimento, né? Então, quando tem um professor específico, isso é uma preciosidade, em geral. Além de ajudar o pedagogo, viu? Lima com a palavra. Que legal. Primeiramente, professor Fábio, gostaria de parabenizar a você pela palestra, pelo assunto tão palpitante, né, para todos nós, professor Arinaldo e professora Emília, por nos proporcionarem este momento de reflexão, né, sobre o nosso ofício. E eu estava vendo aqui, a partir da sua fala, Fábio, e eu também tenho a experiência de trabalhar em 2 municípios
com esta mesma realidade, estamos trabalhando com aulas remotas, usando o nosso WhatsApp pessoal, né, para alcançar aqueles alunos que ainda conseguem ter um aparelho celular, seja do pai, da mãe, do amigo, ou de algum membro da família, mas temos também aqueles alunos que não têm acesso a nada de tecnologia. E estes alunos, eles ficam muito distantes, né? Há uma distância, já há um distanciamento social e físico, né? E fica muito distante também o aluno isolado lá em sua realidade, em seu contexto, né? E eu vejo com preocupação essa questão do livro didático, pois somos nós que fazemos, de fato, a escolha do livro didático, mas nós fazemos a escolha dentro daquelas opções que nos são ofertadas, né? A gente não tem a oportunidade de incluir, né, questões que são peculiares de cada contexto, né? Então, a gente busca fazer a escolha dentro daquilo que mais se adequa à nossa realidade. No entanto, né, a arte em suas 4 linguagens, ou em suas 5 linguagens, né, mas com a arte integrada, com as artes integradas neste momento, eu percebo que o professor de arte, ele sempre tem a necessidade ou a realidade que ele é imposta, né, de ser um professor polivalente, como a professora falou no termo antigo, mas o professor de arte, ele, voltando a ser um professor polivalente, né, eu tenho a minha formação em artes, em educação artística, com habilitação em artes plásticas. Depois, a universidade traz 4 formações, 4 graduações, né, em artes visuais, em teatro, em música, em dança. E nesse contexto, o professor ele passa, né, a ficar refém, né, da sua... Ele não pode usar a sua criatividade para usar especificamente dentro daquele contexto em que o aluno se encontra, né, mas dentro de um livro didático que o aluno, pelo menos na nossa realidade, nós sentimos muita dificuldade, não de aplicar o conteúdo, mas de fazer com que o aluno compreenda, porque a linguagem, né, é muito distante da realidade do aluno. Quando nós estamos em uma aula presencial, assim já é difícil, né? E quando o aluno está sozinho e abre uma página do livro, e ele vai estudar sobre uma instalação, sobre arte contemporânea, olha o quanto isso fica difícil para que este aluno venha absorver esse conteúdo. Então, eu vejo com preocupação, né, porque também estamos nessa mesma batalha, neste mesmo barco, né, e nós estamos enfrentando essa dificuldade. Eu tenho usado também o livro didático, mas de maneira muito sazonal, quando encontro, né, algumas atividades que torna-se possível a gente fazer um link com a realidade em que o aluno está vivendo. Mas eu confesso que são poucas as oportunidades que surgem nessa perspectiva, né? E eu estava pensando, aqui também era um outro ponto que eu havia elencado, eu até coloquei aqui no chat. Depois, lembrando, eu vou voltar a intervir, se for possível. Muito obrigado pela oportunidade de intervir aqui na sua palestra. E parabéns. Obrigado. Vasco, você quer falar, né, Vasco? Na verdade, é complementar só, Erinaldo, eu brincar quando a Josi fala, né? Eu me lembro de um professor meu que tinha, né, lá na década de 90, que me apresentou um livro a educação a título de necessidade, né? Tu lembra muito bem disso, né? E que eu ainda uso até hoje, quando for campo, coloca aquelas questões da necessidade da arte, da importância da arte, que a arte trabalha com a personalidade, a arte, isso está muito em voga. Quando eu vejo aquelas questões que hoje, até a Clícia, né, foi nossa professora de semestre e trabalhou com fundamentos, e eu passei esse material para ela, ela disse, como está atual, né? Eu acho que isso você ministrou para a gente nos anos 90. E até hoje eu vejo como isso, quando a gente fala desse problemática do livro didático, quando a gente veja dessa questão dessa adaptação, né, dessa coerência de buscar a realidade local, né? Como isso é fato, né? Que a gente precisa olhar para esses fundamentos, né? Arte é sensibilização ao meio ambiente, arte é amor, a questão da familiarização cultural, é tudo isso, né? Então,
cada vez mais o professor de arte tem que estar antenado com isso e trazer um pouco, não só o olhar do livro, mas do aluno. Cada vez mais eu acho que o aluno, e principalmente a partir da cultura visual, que nos permite ter essa liberdade de adentrar, né, nessas visualidades, né, que estão latentes, né, escondidas por ali, dos alunos, né, questões que vão levar para a sala de aula a enriquecer esse discurso, né, da importância da arte, né, por essa capacidade de questionar, de criticar, de olhar, de inspirar, né? Eu acho que é isso que é o caminho. Ok, eu quero aproveitar esse comentário do livro didático para dizer algumas coisas. Primeiro, historicamente, o livro didático foi implantado com a intenção de realmente ser a solução educacional. Não havia, no século XIX, por exemplo, nenhuma preocupação com formação inicial e continuada. Mas os manuais didáticos eram a solução para qualquer professor, qualquer pessoa de qualquer área, sem formação ou não formação, pudessem ministrar uma boa aula. Por isso que Rui Barbosa publicou o manual de Calkins, o do ensino intuitivo, chamado Lições de Coisas. Então, era uma época que os manuais eles eram tidos como muito importantes. A gente precisa registrar o grande avanço que tivemos com o Programa Nacional do Livro Didático, que o setor público só encaminha um livro didático para a escola depois de comissões de especialistas de diferentes lugares e instituições analisam, dão um aval àquele livro. Então, quando chega nas mãos do professor, já chega um material, vamos dizer assim, qualificado. Emília também chamou a atenção aí nos comentários, dizendo o quanto esse livro ele pode ser o único material de acesso de um aluno mais pobre, financeiramente falando, por exemplo. De ter acesso às imagens, ter acesso a também oportunidade de leitura, que o livro didático favorece. Eu já fui crítico do livro didático. Hoje eu entendo que o livro didático, na mão de um bom professor, ele ajuda. E especialmente agora, com a pandemia, eu concordo com o Fábio. Eu acho que é uma alternativa bem interessante. O grande problema é quando você tem, e o insucesso dos manuais está, historicamente, está no fato de ter um bom manual didático sem um profissional competente para fazer o trabalho. Não é? Então, isso é o agravante, mas o livro didático é uma boa alternativa. Um bom livro didático gera processos didáticos muito interessantes, tá certo? Então, essa é a minha opinião sobre o livro didático, eu acho que é uma alternativa bem legal. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Quer fazer mais alguma pergunta, algum esclarecimento? Mais alguém? Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Sim, sim. Pronto. Sim, estamos ouvindo sim. Perfeitamente, Reinaldo. O mérito dessa pesquisa de Fábio, tem alguém na cidade de Picos, e eu vou dizer até no Brasil, preocupado com formação continuada, com a preparação do professor, é algo muito especial. Você se destaca hoje e veja o que faz uma pesquisa de mestrado, né? O âmbito da pesquisa nos ajuda a nos projetar como especialistas em determinados setores. E você aparece aí como um dos profissionais que hoje pensam a formação continuada, não é? Ou seja, essa formação continuada, ela tem problemas que você aponta na sua dissertação, né? Vários problemas. Encontrar alternativas, desafios, possibilidades é sempre muito interessante. Por exemplo, existe um problema muito sério na formação continuada, que é a visão, a atuação hierarquizada e alienada da formação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Geralmente você chama alguém de fora,
alguém da universidade em geral, para ir trabalhar com os professores. E chegando lá, se deparam com uma realidade diversa, em que muitas vezes o aluno, o professorado, não tem condições de relatar todas as dificuldades. É o que eu chamo do muro das lamentações. O professor precisa do seu muro das lamentações, das suas dificuldades, para a partir daí encontrar soluções. O grande problema da formação continuada é que ela é, vamos dizer assim, ocasional, dependendo do governo, do governante. Ele não é uma política de Estado, uma política de formação. Então, e outra coisa, sua maneira de executar depende muito dos gestores. E as interferências também políticas na contratação. Não há editais públicos. Lembro-me bem que quando aqui em João Pessoa, num momento raro, se lançou editais para a contratação de profissionais para a formação continuada, que apresentam projetos. Aprendi também no Sesc Centenário, que é uma escola que eu atuei como consultor durante anos, uma escola pública, que se tornou uma escola de referência aqui também, que uma formação sistemática, ou seja, nós tínhamos encontros quinzenais nas áreas, e isto ajudou bastante para que soluções e avanços fossem realizados, né? O que é que você tem a dizer sobre isso, Fábio? Sobre esses problemas, esses desafios e suas possíveis soluções. Quero ouvir seu comentário. Então, quando eu pensei em pesquisar essa temática sobre formação continuada, voltada para o ensino de arte, essa ideia partiu da minha trajetória profissional, porque eu se senti na necessidade de pesquisar sobre isso, justamente porque eu tinha dificuldades, eu e os meus colegas, principalmente, que ministrava, eu falo do componente arte, em ministrar esse componente porque ele trabalhava diversas linguagens, tinha que ser aulas práticas, aulas teóricas, e muitas pessoas, muitos profissionais entendiam o componente arte como menos importante, arte e ensino religioso é menos importante que história, geografia. Então, eles têm essa concepção, assim, a minha realidade era essa. E eu ficava muito incomodado com isso. Aí eu falei, e eu tinha interesse em fazer mestrado, e aí essa temática surgiu da minha trajetória profissional. E durante o percurso dessa pesquisa, eu fui entendendo mais o que era formação, lendo algumas citações, inclusive uma de Maria Emília, que eu citei na dissertação, que ela traz que a formação pertinente, a formação continuada, pode ser através de palestras, encontros pedagógicos, formações, ela traz essas atividades como formação continuada. E também partindo de José Carlos Libano, que ele já trabalhava dessa temática, e Antônio Nova. Eu gosto muito da literatura de Ferraz e Fusari, Ana May Barbosa, que eles tratam especificamente da formação continuada da área de arte, né, na área da educação básica. Então, são muitos os desafios. Eu tinha uma visão naquela época que o ensino era presencial, hoje eu já tenho outra visão. Então, esses conceitos vão oscilando, né, de acordo com o cenário que a gente vive, de acordo com o contexto que a gente está. E, às vezes, eu me canso muito de ter que estar explicando para os professores que arte não é um segundo recreio, que artes é importante, sim, para os alunos, que tem aluno que tem habilidade com música, isso não é desenvolvido. Alguns alunos têm habilidade com desenho, com pintura, isso não é estimulado na escola. Então, porque só português e matemática é importante, história, geografia, biologia e artes não. Então, esse foi um dos principais incômodos que eu tinha em fazer, em contribuir. E está até nas redes sociais dizendo, compartilhando que professor de arte não é professor que traz uma cópia para pintar, essas coisas assim que me incomodavam muito, entendeu?
E os desafios são isso, é como o professor falou, depende muito da gestão, do governo que vai oferecer. A gente tinha um governo, os governos anteriores, o governo do PT, a gente tinha muitas oportunidades de formações, muitos programas, como o PAFOR, o FNDE, que financia essas formações continuadas. E hoje eu sinto falta disso, porque nem, praticamente não se fala em PAFOR, o PAFOR foi praticamente extinto, não se fala em formações financiadas pelo governo federal, e isso desestimula muito, e às vezes eu fico cansado, sabe? Porque quando você não tem uma motivação, você se cansa. E é isso. E tinha outros fatores também, outros desafios, e a gente entende que as potencialidades, quando você tem segurança, quando você tem propriedade para falar sobre um assunto, para ministrar aquela disciplina, a gente sabe que a qualidade da educação é diferente. E é isso. Não sei se eu fui. Alô? Sim, sim. Não sei se eu fui convincente, né, na minha fala, mas eu entendo dessa forma. Sim, a Vou questão até- da formação continuada, desculpe se interromper alguém, a formação continuada, né, essa que é oferecida pela rede, né, pelo poder público, e pensar também essa formação permanente, que é essa que acontece todo dia, enquanto nós, docentes, aí estamos exercendo a nossa função, não é, Fábio? Estava apenas observando aqui a importância do trabalho do professor Fábio, né, e o quanto o professor de arte, em seu ofício, ele acaba sendo um desbravador, um guerreiro em defesa do seu próprio ofício. E neste caso em específico, o professor Fábio, ele faz um trabalho sobre a formação continuada em artes, e por ironia, ele trabalha em uma instituição que a maioria dos seus pares que lecionam também artes não tiveram uma formação inicial em arte. Eu estou achando interessante este olhar e estas circunstâncias na qual você se encontra, né? Que não é fácil estarmos sempre com este olhar para a formação continuada em artes e estarmos nessa realidade, em pleno século XXI, né? Bom, eu quero agradecer a todos, já são 9h55. O Fábio disse que tem um compromisso a partir das 10 horas, né, Fábio? Sim, eu vou ter um outro expediente, digamos assim. Pronto. E Então, aí, pois não. eu posso me estender até umas 10h10, eu já justifiquei aqui para a minha chefinha, que eu vou me atrasar por conta dessa palestra, ela entende, ela compreende perfeitamente. Não, esse tempozinho, primeiro, para agradecermos a você por essa oportunidade, por generosamente compartilhar suas pesquisas, suas inquietações. Agradecer a Emília pela coordenação e aparato tecnológico aí que ela está nos dando aí, o suporte tecnológico. Todas essas articulações foram feitas por ela. Agradecer aos membros do grupo de pesquisa e a todos os participantes que estão aqui conosco, estiveram ou estão, né, que alguns já saíram por outros compromissos, por terem nos brindado com as suas presenças e participações. E é muito grato, assim, a gente fica muito satisfeito, Fábio, de mediar um debate quando alguém está lá com o pé no chão da escola. Eu acho que ter pesquisas que se preocupem com essa dinâmica da educação nos seus espaços escolares, ela é de suma importância. É fundamental. É uma maneira, e a gente assim, fica feliz, porque é a universidade abrindo suas portas para estabelecer diálogos com a comunidade. E que coisa linda, nós estamos aqui em João Pessoa, você aí em Picos, e essa distância geográfica não é um empecilho. Eu acho, assim,
precisamos, diante dos problemas, já que a gente fala de desafios e impactos, pensar em soluções. Então, por exemplo, eu sempre fico pensando politicamente como é possível fazer. Eu acho que nós poderíamos ter uma comunidade virtual de defesa da arte, educação ou do ensino de arte. E que nós não dependêssemos tanto de uma associação. Porque, às vezes, mobilizar pessoas no seu lugar para ter uma associação é muito difícil. Mas ter uma entidade virtual, que nós pudéssemos, dos lugares que estamos, emitir posicionamento político, eu acho super interessante. Eu acho que, por exemplo, emitir um documento sobre a importância da cidade de Picos ter os profissionais de artes visuais, profissionais de artes contratados para ocupar esse espaço, seria algo muito interessante. Não é? Eu não sei, posso até consultar em mídia, se seria o caso do próprio grupo de pesquisa emitir um documento, uma moção, uma recomendação, porque, assim, conhecer algo e não fazer nada, ficar apenas na constatação do que foi feito sem encaminhamentos, é delicado. Então, eu mesmo me disponho a redigir um documento, se vocês quiserem, se a Emília me autorizar, ou abro essa comunidade virtual, a gente pode abrir um grupo no WhatsApp ou no Instagram, um grupo no Instagram, por exemplo, que dá mais visibilidade, cuja finalidade é a defesa do ensino de arte no país. E ela pode emitir esse tipo de coisa. Eu sei que eu estou puxando trabalho mais para cima de mim, que eu já tenho pouco, mas, assim, eu me sinto incomodado em presenciar situações como essa e não poder dizer nada. Assim, é bom quando a prefeitura recebe, eu digo isso que eu já estive do outro lado, mas quando você recebe um documento de um grupo de especialistas incomodados com aquela situação, isso gera algum impacto. Então, esse é o encaminhamento que eu estou fazendo, posso parar só para ouvir aí algumas pessoas, o que é que acham da ideia. Olha, Emília totalmente autorizado, né? Realmente é uma das posições que o grupo de pesquisa, né, a gente vem pensando, na nossa última reunião conversamos sobre isso, né, de que nós necessitamos, né, não somente uma legislação que apoie, mas fazer cumprir essa legislação, não é? Ou seja, estar atentos em todos os municípios, não é? Que nós temos colegas, agora mesmo, a gente pode perceber como o GPAV vai se ramificando por esse Brasil afora, né? Não somente porque o programa de pós-graduação da UFPB, o UFPE, recebe, né, para a formação docentes e pesquisadores de outros locais do Brasil, né? Então, a gente vai ramificando a nossa posição por esse Brasil afora. Eu acho que é pensar exatamente nisso, nesses locais onde nós conseguimos chegar, estarmos atentos a cada edital, né, que é lançado pela prefeitura, para que o professor de arte seja o professor com formação, não é? E para todas essas distorções, que a gente não pode esquecer também, não é? Que diante da própria legislação está lá na resolução, né, das diretrizes do ensino fundamental, artigo 38, que autoriza o pedagogo, não é, o professor formado em pedagogia, assumir, né, todos os componentes curriculares, exceto o de língua estrangeira, com as turmas de primeiro a quinto. Tá? E essa distorção, ela está aí. Tanto que os dados do censo escolar do INEP, se nós olharmos para ele, a gente vai ver que a adequação, formação e componente curricular, do primeiro ao quinto ano, ela é muito alta, e do sexto ao nono, não. Por quê? Porque o pedagogo, ele é considerado como formação adequada para todos esses componentes curriculares, né? Então, a gente tem esse entrave, né, legal, e também tem o aspecto de nós estarmos atentos aí a esses editais, né?
e essas distorções que acontecem nas mais variadas secretarias municipais e estaduais, nas mais diferentes redes, né? Mas eu apoio a moção de a gente escrever um documento, né, enquanto grupo de pesquisa. Então, pronto, faremos isso, Fábio. É uma maneira da gente demonstrar a nossa forma de apoiar e de gerar algum impacto político nessa decisão. Porque desculpas administrativas temos várias, mas as soluções existem. O problema não é dinheiro e o problema também não é relocação de pessoal. Isso não é problema nenhum. Eu digo isso porque eu já estive dentro dos quadros da secretaria e sei muito bem. Há problema, sim, de cadastro de pessoal. Tá bom? Então... Erinaldo, só mais uma questão. Outra coisa que nós não podemos perder de vista, né? Eu penso que nós não podemos perder de vista, no momento, não é, da fala do Fábio, quando ele menciona que a secretaria considera que tem um quantitativo grande de docentes, tá? Mas esse quantitativo grande é em relação a quê? Né? Então, qual é a proporção que se aceita, a proporção professor-aluno, né? Então, esse quantitativo é grande se essa proporção professor-aluno continua sendo um professor a 40 alunos por sala, né? Então, se nós pensarmos nessa proporção diminuir, o quantitativo, ele não é tão grande assim quanto a secretaria finaliza. E você quer ver o problema? Peça à secretaria um levantamento desse pessoal e onde ele se encontra, para ver se ele tem. Não tem, há uma falha muito grande nesse gerenciamento. Então, às vezes, isso é apenas uma retórica para justificar. O problema é o seguinte, você não pode ferir a LDB, a legislação, para justificar o engodo administrativo, jamais. Isso tem que ser respeitado, isso é direito. Direito do aluno ter um profissional preparado e é dever da secretaria contratar profissionais especializados, respeitando a LDB. E ponto final. Isso que nós vamos endossar no documento que vamos fazer. Viu? Mas aí, Fábio, você vê o que a pesquisa faz, o que a sua palestra faz, aí, gerando na gente uma mobilização aqui. Tá certo? E uma maneira de demonstrar o apoio a você que está aí, para você não se sentir sozinho. Certo? Certo. Meus agradecimentos mais sinceros, o meu orgulho de ver você aí como um profissional, foi me orientando. Hoje você é um pesquisador que nos orienta e esse processo de autonomia que cada um vai adquirindo é muito interessante e edificante para todos nós, viu? Você hoje é um profissional que eu tenho orgulho e sou seu parceiro quando precisar, sempre que precisar. Grande abraço. Obrigado a todos por participarem desse momento. Agradeço a Maria Emília pelo convite e a todos que fazem parte do grupo de pesquisa. Também agradeço a Emília, que lá no início do mestrado ela começou como minha orientadora e me deu algumas ideias, me emprestou 2 livros, vou devolver, viu, Emília? Que foi o livro de Bardan, e depois Erinaldo me acolheu, né? Me acolheu nessa orientação, e a gente construiu essa dissertação, interagindo. Erinaldo me deu sugestões valiosíssimas, da mesma forma que Maria Emília também, mas, assim, Erinaldo esteve mais de perto, mais próximo, na construção dessa dissertação. Também eu sou muito grata à Fabíola por as contribuições que ela me passou, a Dafiana, na construção desse trabalho. E é isso, só gratidão nesse momento e a luta continua. Obrigado a todos. Ok, grande abraço. Obrigado a todos os participantes e em outra oportunidade estaremos juntos. Parabéns, Fábio, parabéns, Emília. Parabéns a todos nós por estarmos aqui.